Aprovado. Prontinho. Povo de Deus, pegue de novo a sua Bíblia, sua arma. Pegue de novo, por favor. E abra comigo no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu vou entregar uma porção da palavra. Logo após nós vamos ouvir um cadinho mais a Estela Laura, serva do Senhor, e logo após a mensagem com a pastora Camila. Então tem muita coisa boa para Jesus fazer, a gente só está começando só. Ixi, só está começando. Que coisa boa. Segundo o livro dos Reis, o capítulo é o 4, versículo 1. Uma história muito conhecida. É uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber, ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Como eu disse, é uma história bíblica muitíssimo conhecida. Ainda assim eu fiz muita questão de que lêssemos todos os versículos. Nós temos muitos novos irmãos na fé. Eu queria pedir para deixar a luz do auditório como estava anteriormente. Isso, obrigado, tá? Muito bom. Um povo tão bonito desse se arrumou todo, essa escova maravilhosa dessas irmãs. Vai ficar no escuro, não pode. Então, eu fiz questão de ler toda a história, que nós temos muitos novos irmãos, e alguns que ainda não estão tão familiarizados com as clássicas histórias da Bíblia. Então, ler foi importante por isso. É uma história maravilhosa, um dos milagres que o Senhor vai operar através da vida do profeta Eliseu, e mais um, porque não foi só esse, ocorrido dentro de um núcleo familiar. Mais um milagre em resposta, como provisão ou providência, a um drama ocorrido no seio de uma família, num contexto familiar. A vida de Eliseu, por algumas vezes, ela passou por seios familiares, pela intervenção em núcleos familiares. Haja vista a história tão conhecida por nós, que será contada logo após, no mesmo capítulo 4, a da Sunamita. Então a vida de Eliseu e seu ministério interferem, diga comigo, interferem na vida de famílias. É lindo a gente perceber como a ação profética, como a unção de Deus na vida de um homem, de uma mulher, ela pode, e digo até que deve, gerar intervenções no curso da vida de algumas famílias. Eu quero crer e já até profetizar que aquilo que estamos vivendo aqui, esta unção que está sendo liberada, mas não apenas hoje, mas em todos os próximos cultos, reuniões,
desta igreja, da igreja que você faz parte. A unção que Deus entregou a você, a palavra que Deus tem entregado a você, ela vai gerar interferências, ela vai gerar a paralisação de alguns ciclos, de alguns processos ruins na vida de pessoas, famílias, casamentos, porque esta unção que está sobre nós, ela vai interferir positivamente na vida de outras pessoas. Quantos creem, digam amém, por favor. Eliseu foi procurado por alguém que sabia a quem procurar. Eliseu foi procurado, tal qual viria a ser procurado quando ocorreu a morte do filho da sunamita, que é a próxima história bíblica a ser contada após essa. Há uma mulher viúva que vai procurar Eliseu, levando até ele uma questão, um drama. A nossa querida irmã Estela falava há pouco aqui sobre a importância de não compartilharmos algumas questões com pessoas que não têm o poder ou a capacidade de medir, compreender e muito menos interferir da forma como gostaríamos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esta mulher vai procurar um homem de Deus que ela sabe que dele, através do Senhor, pode vir uma resposta. Ela então vai procurá-lo, é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Ela vai clamar a Eliseu e vai dizer: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Agora muita atenção, porque a primeira notícia que ela dá para Eliseu é: o meu marido, teu servo, morreu. Qual é a notícia? As irmãs ficaram com medo de falar isso, né? Vai que chama alguma coisa? Não, fica em paz, não vai morrer ninguém não, irmão. A gente só está citando a Bíblia. O que foi que ela falou? Meu marido, teu servo, morreu. Essa foi a primeira notícia que ela deu a Eliseu. E nós sabemos uma coisa na Bíblia, nós sabemos uma coisa sobre o ministério de Eliseu, nós já sabemos, todo mundo aqui, ou grande parte aqui sabe, que Eliseu tem uma unção na vida dele. Essa unção, ela vai ser demonstrada na vida do filho da sunamita. Essa unção vai ser demonstrada também até depois da morte de Eliseu, quando uma família estava sepultando um ente querido. De repente, salteadores entraram na cidade. E na hora do tumulto, a família pegou o defunto e jogou na primeira cova que viu. E era a cova exatamente de Eliseu. Os ossos de Eliseu estavam ali. E quando o defunto bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Você deve estar vendo a ressurreição acontecer toda hora, né? Entendi, vou tentar de novo. Quando o defunto bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Então o que a gente sabe? Repete comigo. Eliseu, fraco. Eliseu tem poder de Deus para ressuscitar mortos. Mas mesmo assim, ela não está tratando sobre esse assunto com Eliseu. Ela chegou para Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, traz ele de volta. Não. Meu marido, teu servo, morreu, ressuscita ele. Eu quero que ele volte. Não, ela não mencionou nada sobre isso. Ela deu a notícia, passou pela notícia e foi para o problema que estava vigente naquela hora. Há uma dívida, o executor da dívida veio, quer levar meus filhos como seus servos. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero que você entenda que existe um fato triste e lamentável na vida dessa mulher. Ela perdeu o marido dela. Alguém concorda que isso é triste e lamentável? Há uma unção na vida do homem de Deus para ressuscitar mortos, e a gente comprovou isso aqui, rapidamente, lembrando a você de 2 histórias que passam pela vida de Eliseu. Alguém diz amém por isso? Agora, ela tocou nesse assunto com Eliseu, sim ou não? Ainda que haja o drama, e ainda que haja quem tem poder até sobre o drama, ela não falou sobre isso. De alguma maneira, ela compreende que aquela não era a pauta, aquele não era o assunto, que a morte do seu marido era uma questão passada, que a morte do seu marido era um drama já superado,
que a morte de seu marido era algo irreversível, que a morte de seu marido era uma notícia ser dada até, mas não algo a ser reclamado. Então vamos para o que temos que falar. Há uma dívida, o credor veio, quer levar meus filhos. Pastor, o que você precisa entender? O que você quer que eu entenda? Eu quero que você entenda que Deus pode fazer tudo. Deus pode ressuscitar o marido da viúva. Pastor, e se ele tivesse morrido há 5 anos? Problema nenhum. E Deus também podia fazer com que ela pagasse a sua dívida. Deus podia fazer as duas coisas, mas ela entendeu que existia uma questão que já estava superada, estava no passado, e não havia razão para trazer aquela questão agora. Então vamos falar do que está acontecendo agora. O problema é que existe muita falta de foco no nosso clamor. Existe muita falta de objetividade no nosso clamor. Por eu estar diante de um homem de Deus, eu estou falando da morte do meu marido, eu estou pedindo para ressuscitar, eu estou pedindo para pagar a dívida. Não, o meu marido, o teu servo, morreu. Só que isso está passado e resolvido. Agora eu tenho uma questão a apresentar. Eu gostaria que você saísse daqui com um pouco mais de foco no seu clamor. Eu gostaria que você saísse daqui começando a pedir a Deus a respeito de algumas coisas que precisam ser resolvidas, e que você, pelo amor de Deus, deixe no passado aquilo que é passado. Meu marido, teu servo, morreu, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu não vim aqui pedir para o senhor ressuscitar ele. A questão é outra coisa. A questão é que ele deixou uma dívida, ou uma dívida foi contraída após a sua morte, não dá para a gente saber. O fato é que existe uma dívida. Meu marido, teu servo, morreu. Agora olhe para mim, em algum momento ela citou o nome do marido dela, sim ou não? Em algum momento ela citou o nome do marido dela, mas ela se sente muito à vontade para falar com Eliseu. Você viu que ela está muito à vontade? Ela disse, meu marido, teu servo, morreu. E ele trava uma conversa com ela normalmente, também não perguntou qual era o nome dele. Houve uma identificação. Quando ela apareceu diante dele, ela só falou, meu marido, teu servo. E não precisou falar o nome dele. Por quê? Porque Eliseu sabia de quem ela estava falando. Por quê? Porque Eliseu conhecia ela. E por que Eliseu conhecia ela? Porque ela era a esposa de um profeta. E esse profeta andava com a esposa. Eu vou de novo. Ela é esposa de um profeta, e esse profeta parece-me que andava com a esposa. Porque quando ela apareceu diante de Eliseu, Eliseu sabia quem era ela. Senão ela não iria chegar sem citar nome nenhum. Ela só disse, meu marido, teu servo, morreu. Ele conhece ela porque o marido dela não deixava ela trancada dentro de casa. Quando você expõe, no melhor sentido da palavra, mais e melhor as pessoas que você ama, quando elas fazem parte dos contextos mais ostensivos da sua vida, quando elas também são conhecidas e não só você, fica mais fácil para pedir socorro. Meu marido, teu servo, morreu. Ele era teu servo e o credor veio. E o que o credor quer? Levar meus 2 filhos para serem seus servos. Em um mesmo versículo, ela usa a palavra servo 2 vezes. Primeiro ela diz, a minha casa tem uma marca, serve a Deus. Agora vem o credor e quer mudar a marca, quer que sirvamos a ele. Sabe por que foi muito interessante para Deus entrar nessa guerra? Sabe por que Deus sentiu-se particularmente empolgado a entrar na batalha da vida dessa mulher? Porque o que estava sendo proposto pelo credor era uma troca na relação de servidão. Que aquela família deixasse de servir a Deus para passar a servir ao credor. E se tem uma coisa que anima Deus a entrar numa batalha, é quando alguém que serve a Deus está sendo ameaçado para passar a servir a outra pessoa. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e diga, sabe por que vai ter socorro? Sabe por que vai ter resposta? Porque Deus não vai perder quem serve a Ele para servir a mais ninguém. Meu marido, teu servo, morreu. E o credor veio para levar meus 2 filhos como servos. Ei, Eliseu, você está prestando atenção no que está prestes a acontecer? Minha casa sempre serviu a Deus. E a execução da dívida
quer transformar a relação de serviço da minha casa. A execução da dívida quer fazer com que meus filhos sirvam a outro. Tem uma palavra de Deus para entregar. É muito simples, você já deve estar percebendo, mas é essa palavra que Deus me mandou entregar. Não vai ter troca de Senhor. Eu vou tentar outra vez. Não vai ter troca de Senhor. Pastores, eu profetizo sobre a vida dos seus filhos. Não haverá troca de Senhor. Não haverá troca de Senhor. Não haverá troca de Senhor. É servir a Deus hoje, servir a Deus amanhã, a Deus depois de amanhã. Não vai ter troca de Senhor. Repita comigo, por favor. E veio o credor. Eu queria que você falasse isso com mais ânimo. Diga: e veio o credor. Ela não disse está para vir. Ela não disse pode ser que venha. Ela não disse ele mandou dizer que vem amanhã. Ela disse ele já veio. O credor já? Ele não mandou uma carta, ele veio. Eu quero que você entenda isso. O que ela está dizendo é o seguinte: já aconteceu um episódio. Antes desse momento aqui onde nós estamos conversando, profeta, ele bateu lá na porta. É isso que ela está dizendo. Ele veio. E ele não veio, presta atenção nisso aqui, dizendo assim, estou querendo fazer. Não, ela disse, ele veio para levar. Então presta atenção. O credor já tinha ido lá, decidido a executar a dívida. Ele bateu na porta dela e falou, você não pagou, e eu vim para levar. Agora eu te pergunto, levou? Levou? Mas ele não foi para levar? Quando ela chega diante de Eliseu, ela chega para pedir socorro, sim ou não? Mas ela não é uma mulher fraca não, porque o credor já esteve lá, bateu na porta, disse vou levar, ela disse não vai não. Eu tenho uma coisa para te dizer. Existem duas maneiras de você se apresentar diante de Deus pedindo socorro. Você pode chegar diante de Deus pedindo socorro como ela chegou para pedir. Como quem diz assim, Senhor, se ele voltar, eu tenho que ter um jeito de ter resolvido isso. Ou ela poderia ter entregue da primeira vez e está agora fazendo uma oração muito mais difícil para trazer de volta, porque ela entregou da primeira vez. Você entende que são dois níveis muito diferentes? Existem algumas pessoas que estão numa guerra muito maior do que deveriam estar. Você está tendo que pedir para Deus trazer de volta, porque na primeira vez que bateu a porta, você entregou. E Deus me trouxe para dizer, é mais fácil, é mais leve me pedir para intervir quando ele voltar, porque da primeira vez você bateu o pé e disse, não vai fica lá, pega a mão de alguém que está do teu lado, diga para ela, Eliseu tinha a unção, Eliseu tinha o espírito da profecia, mas essa mulher não era de bobeira não, ela não era de bobeira não. Eu vim falar para quem não é de bobeira, eu vim falar para quem não é de bobeira, eu vim falar para quem não é de bobeira. Resista até que o socorro venha. Resista até estar diante do profeta. Resista. Pega a mão de alguém que está do teu lado agora, dá uma chacoalhada nele e diga, você resistiu essa semana, você resistiu essa semana, eu sinto que bateram na tua porta, disseram que ia levar, você disse não, você ganhou tempo, até chegar hoje aqui, é por isso que tem socorro, é por isso que tem socorro, é por isso que tem socorro, é por isso que tem socorro. Ele já veio. Ele veio para executar a dívida, mas ela resistiu. Ela o impediu de alguma forma. Ela ganhou tempo até chegar ao homem de Deus.
Você terá um tipo de pedido a fazer se resistir, e um outro tipo de pedido se ceder. Quem resiste tem um pedido para fazer num nível. Quem cede tem um pedido mais difícil para fazer. Pastor Eduardo, eu sinto que não adiantou nada eu ter resistido. Adiantou muito. Se tu tivesse cedido, você estava num problema muito maior. Se tu tivesse cedido, eles já estavam na mão do executor da dívida, e para tirar da mão é mais difícil. Então, por você não ter cedido, o problema não está totalmente resolvido, mas como você não cedeu, a coisa está bem mais perto de ser resolvida do que a... Diga comigo, existe uma dívida. Ela não chegou diante do... Agora eu sinto que o glória a Deus, o aleluia, talvez não serão tão... Não sei. Vamos ver. Ela não chegou diante de Eliseu xingando o credor. Ela não chegou diante de Eliseu dizendo: o credor miserável, desgraçado, filho do demônio. Não. Porque ela está tendo sensatez para compreender que havia legitimidade no que ele estava querendo fazer. Pastor, só está defendendo o inimigo? Não, estou dizendo que ela é uma viúva lúcida. Ela não está caduca. E ela também não é, ou não age com essa espiritualidade descabida e irracional. Porque existe uma dívida, a dívida foi contraída, e ninguém cobra do jeito que ele cobrou, se não tivesse alguma coisinha rabiscada. Então tem promissória, tinha um cheque, tinha um contrato, tinha alguma coisa. O credor não é maluco, ele não saiu com isso do nada. Ela não vai chegar diante de Eliseu para contestar a dívida, ou contestar o que o credor quer fazer. Ela chegou para pedir uma solução. Pastor, o senhor pode melhorar? Posso. O tempo que você está perdendo questionando a dívida, em vez de ter humildade de reconhecer que você assinou a promissória, você podia estar usando para pedir a Deus socorro para tu pagar essa conta. A gente adora dar um jeito de escapar de dívidas que a gente contraiu. Então é mais fácil para mim tirar a legitimidade do processo da dívida do que admitir que o processo é legal e o que eu tenho que fazer é dar um jeito de resolver isso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui e agora. Você anda perdendo tempo, xingando, excomungando. Abaixa um pouquinho, por favor, um pouquinho. Xingando, excomungando, falando tanta coisa desnecessária, quando na verdade houve uma promissória que você assinou. Tem um processo aí que é um processo legal, aconteceu, você deu margem, você deu brecha, os processos aconteceram, você contraiu a dívida. O problema é real, não adianta tornar o problema ilusório, ele é real. Vamos falar da solução. O tempo que você perde tentando descredibilizar a dívida, tu já podia ter pagado ela. Meu marido, teu servo, morreu, a dívida foi contraída e o camarada veio executar. E eu não vim pedir para o senhor matar o credor. Não vim pedir para o senhor colocar ele no leito. Eu vim pedir para o senhor me socorrer e me ajudar a poder pagar essa dívida. Eu já vou encerrar, olha para mim. Eliseu olhou para ele e falou assim: o que te hei de fazer? É uma pergunta retórica. O que te hei de fazer? Ele não espera que ela responda. Ele pergunta retoricamente: o que te hei de fazer? Declara-me o que tens. Ela olha e diz assim: olha, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga comigo: 2 filhos e uma botija de azeite. A botija de azeite tinha valor, e não era merreca não.
Agora, o fato é que o credor bateu na porta dela e não levou a botija. O credor foi na porta dela, e credor, irmão, é o seguinte: ele vai pegar o que tiver para pagar a dívida, sim ou não? Você acha que ele não teve interesse de levar a botija de azeite? Mas por que ele não levou? Porque ela não defendeu só os filhos, ela defendeu o azeite também. Pastor, como é que é? É assim, do jeitinho que eu vou te falar agora. Ficar com a família e perder o azeite é ruim. Ficar com o azeite e perder a família é ruim também. Defenda os dois. Eu vou falar devagarzinho. Ficar com a família e perder a unção é ruim. Agora eu vou para esse lado de cá. Ficar com a unção e perder o azeite, ficar com a unção e perder a família é ruim também. Só tem um jeito dessa história ficar boa: se você não perder nada. Pega a mão de alguém que está do teu lado, acorda ele e diga assim: a proposta não é perder alguma coisa, porque não será bom manter a unção e perder a família, e nem manter a família e perder a unção. É por isso que você vai manter as duas coisas. Quem vai manter? 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 Pastor Eduardo, eu estou sentindo que o Senhor está me colocando para fazer uma escolha. Está sentindo? Qual? Ou eu mantenho o meu casamento, ou eu mantenho minha unção. Qual, Senhor? É porque tem vários, de repente você está falando de algum outro. O dessa igreja aqui não é. O Deus da Bíblia não faz ninguém escolher entre a unção e os filhos. O Deus da Bíblia não faz ninguém escolher entre o casamento e o ministério. Esse não é o Deus da Bíblia. Você pode estar falando de Baal, Astarote, qualquer um. O Deus da Bíblia não manda ninguém. Pastor, com todo respeito, o senhor é pregador, mas o senhor é profeta. Então segura essa, profeta. Isso não é de Deus. Tu vai manter teu casamento e o azeite. Vai manter as duas coisas. Pega a mão de alguém que está do teu lado, chacoalha ele e diga: você vai manter os dois, vai manter os dois. Azeite na botija e filhos na mesa. Azeite na botija, filhos na mesa. Azeite na botija e o marido no quarto. Azeite na botija e a esposa na... Quem acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira agora. Dá um pulo da cadeira agora. Dá um pulo da cadeira agora. Não. O Deus que nós servimos jamais te colocaria nessa situação. O Deus que nós servimos jamais te colocaria entre a cruz e a espada. O Deus que nós servimos jamais exigiria que você escolhesse entre azeite e família. O Deus que nós servimos jamais faria com que você pegasse a botija de azeite, fosse lá no credor e dissesse: leva, mas deixa meus filhos. Também não faria que você pegasse os meninos pela mão e dissesse: leva, mas deixa o meu ministério. Não, o Deus que eu conheço vai te dar força para lutar pelos dois. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Vai lutar pelos dois, vai lutar pelos dois.
pede vasos vazios, emprestados, não poucos. E começou a mobilização. A Maria foi para um lado, o Joãozinho foi para o outro, a irmã Teresa para o outro. Pede vaso, 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 e pede vaso, e pede vaso. Juntou aquela montoeira de vaso vazio. Daqui a pouco o óleo começou a descer. Aí o texto diz assim, ó, eles, pergunta, eles quem? Os filhos. Concordância básica, olha o texto depois. Pergunte de novo, eles quem? Os filhos. Os filhos traziam os vasos vazios. E ela, pergunte, ela quem? A mãe enchia. E os meninos traziam os vasos vazios. E ela enchia. O profeta não falou sobre essa parte. Ele não falou, eles trazem, você enche. Ele não falou para ela, envolva eles. Ele não falou para ela, não faça sozinha. Mas ela entendeu. Eles trazem, eu encho. Eles trazem, eu encho. Porque depois desse dia aqui, eu não vou precisar convencê-los, eu não vou ter trabalho. Não vou ter que ficar brigando com eles. Envolvidos nessa experiência, eles vão saber quem foi que salvou a vida deles. O seu problema é que você quer pregar um Deus para os seus filhos que você sempre os manteve muito longe dele. O problema é que você hoje quer batismo no Espírito Santo para os seus filhos já grandes, mas você sempre os deixou muito longe do azeite. E como eles cresceram sem familiaridade com o azeite, para eles é muito estranho querer isso agora. É por isso que eles estão querendo tudo menos azeite. Eles querem um carro, querem uma viagem, não há problema nenhum nisso. Eu também queria, eu era louco para ganhar um carro quando eu fizesse 18 anos. Ganhei não, mas poxa, ia ser maravilhoso. Só tem um detalhe. Eu quis, não vou dizer para você que eu não quis não. Eu quis um carro com 18 anos, eu queria também poder ter feito intercâmbio no exterior. Não fiz também não. Mas eu queria. Mas eu também queria azeite. Porque desde que eu era muito pequeno, eu vi o azeite circular dentro da minha casa. E quando você expõe os teus filhos ao azeite, eles nunca vão querer viver longe do... eu estou sentindo, pastor, é seminário de família, acabou de virar, aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer, exponha a tua casa ao azeite, e quem mora lá não vai querer viver sem azeite. Quem diz aleluia? Quem diz aleluia? Quem diz aleluia? Você não vai precisar fazer força para os seus filhos serem gratos a Deus. É só você apresentar para eles o processo do vaso vazio e cheio. Vazio e cheio. Você entende? Quem viu o vaso vazio ficar cheio, você acha que tem como não ser grato a Deus na vida? Então o problema é que você esconde dos seus filhos o processo do milagre, e depois quer que eles sejam gratos por um milagre que eles nunca souberam que aconteceu. Você esconde da sua família os processos sobrenaturais. Isso não é assunto para criança, é assunto para criança. Você deveria, cada vitória que Deus dá para a tua família, você deveria sentar teus filhos e dizer para eles assim, quem deu isso para nós foi Jesus. Eles precisam começar a entender na porta de quem eles batem quando precisarem de milagre. Eles precisam começar a entender que não é o parente rico que faz nada. Quem faz é Deus, quem faz é Deus, quem faz é Deus. Agora eu encerro aqui. Todos os vasos cheios, ela ainda olha e diz assim, traz mais um. E o menino fala, tem mais não, mamãe. E o azeite parou. O azeite, quando parou,
Ela saiu, vendeu, resolveu, foi assim? Ainda não, ela voltou lá no profeta. Esse é o problema. Tem fartura que vem e se perde, porque você não volta para pegar a instrução. Vou repetir. Tem fartura que vem e se perde, porque você não volta lá para pegar a instrução. Pastor, como é que é isso? Vou te falar agora. Tão importante quanto a palavra do profeta dizendo como conseguir, também era a palavra do profeta para dizer o que fazer com o que conseguiu. Vou de novo. Tão importante, pastor Igor, quanto o profeta dizia assim: você vai fazer desse jeito e vai conseguir. Foi o profeta dizer: agora que você conseguiu, faz desse jeito. Porque não adianta depósito sem instrução. Não adianta tesouro sem saber o que fazer com ele. Não adiantam vasos cheios de azeite se você não souber o que fazer. Você está na casa da instrução. Hoje o Senhor vai dar a provisão e vai dar a instrução também. Quem diz aleluia, por favor? Segura a mão do seu vizinho para a gente encerrar junto. Pode preparar a Estela para nos abençoar. Estela Laura, serva do Senhor. Diga comigo: os vasos, muito fracos, os vasos não eram dela, eram emprestados. Aquilo que é emprestado precisa ser. Vamos de novo. Você que não gosta de devolver as coisas, senti, hein? Aquela sandália lá, hein? Aquele vestido, hein? Aquela gravata, hein, irmão? Vamos de novo. Aquilo que você pega emprestado é para ser devolvido. Então os vasos que ela pegou emprestado vão ser devolvidos. Vamos de novo lá, bater na porta de todo mundo para devolver. Está aqui, fulano, o vaso que você me emprestou. Muito obrigado, Deus te abençoe. Enquanto isso, o Joãozinho estava na rua de trás, com a carroça com 50 vasos, batendo de porta em porta. Ô, seu Manel, tudo bem? Então aquele vaso que o senhor me emprestou, estou aqui para devolver. Só tem um detalhe: os vasos voltaram para aquelas casas, sim ou não? Do mesmo jeito que tinham saído? Passou óleo de Deus neles. Sabe o que é que eu tenho para mim? Alguém ainda está aí, diga amém. Começaram a acontecer algumas coisas na casa da vizinhança, eles não entendiam. O que está acontecendo aqui? É porque o vaso que foi para a casa da viúva e voltou com um cheirinho de um azeite que passou nele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. O rastro do que Deus vai fazer na tua vida vai chegar na vida de mais gente. Assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada por hospedar a arca do Senhor 3 meses, quem te emprestar vaso vai ser tocado também. Porque esse vaso não volta do jeito que veio. Esse vaso passou por ele. Olha, o que quem produziu foi Deus. Eu ouso dizer que teve cura naquela vizinhança quando o vaso voltou. Eu ouso dizer que porta fechada abriu depois que eu ouso dizer que mães que não engravidavam começaram a engravidar quando beberam água daqueles vasos, porque vaso onde o azeite de Deus passa nunca mais é o mesmo. Está começando um movimento. Eu não disse que está acabando, eu disse que está começando. Você deveria ter glorificado a Deus. Eu vou tentar de novo. Está começando um movimento. Por detrás da porta da tua casa está começando um movimento. Dentro da tua família está começando um movimento. Esse movimento vai desencadear riqueza, graça, livramento, quebra de cadeias, filhos salvos, filhos ativados profeticamente e vizinhanças tocadas, vizinhanças tocadas, vizinhanças tocadas. Vai ter milagre na vizinhança, vai ter milagre. Espírito Santo de Deus, sobre a vida de cada mulher que resistiu, cada marido que resistiu, cada pai que resistiu, cada empresário que resistiu, cada pastor que resistiu. A visita do credor essa semana, ele quis levar, mas não levou, quis matar, mas não matou, quis aprisionar, mas não aprisionou. E nós chegamos aqui hoje para dizer: já fizemos a nossa parte, nós resistimos. A próxima vez que
ele bater na porta, a gente pode não resistir mais, mas a próxima vez que ele bater na porta, ele vai ter uma surpresa. Eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar a ti. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus, por favor. Alguém recebe isso? Diga glória a Deus, por favor. Barulho de aleluia, barulho de glória a Deus. Só quem resistiu, só quem resistiu.